Talvez seja uma surpresa para muitos de vocês o fato de saber que eu nunca tive uma busca espiritual. Naquele tempo as coisas elas eram um pouco não, elas eram bastante diferentes do que ocorre nos dias de hoje. Essa questão de colégios iniciáticos, livros herméticos e coisas do gênero, isso daí não fazia parte do cotidiano da gente. Nas livrarias, quando havia esses temas, eles ficavam bastante escondidos do público em geral. Então era alguma coisa assim que, por não fazer parte do cotidiano da gente, a gente não nem sabia que existia. Eu sempre fui uma pessoa curiosa, mas isso, era um jovem curioso, e sempre tive sonhos, sonhos que me guiavam, sonhos que eram bastante interessantes e que eu não esquecia, mas fora isso, não havia mais nada. Ocorre que no ano de 1980, quando eu já estava começando os meus 22 anos de idade, nós alugamos uma casa para passar férias em Ubatuba e naquela temporada acabou chovendo muito. As coisas não eram como hoje, né? Então não havia telefone, não havia celular, não havia computador. As casas que a gente alugava não havia TV. Então não havia absolutamente nada para fazer quando chovia numa casa de temporada, quando o tempo estava ruim, né? A gente levava livros, tá? As férias resumia assim, a gente levava livros, né? E quando o tempo piorava, fazia-se um rodízio. Num desses rodízios acabou chegando na minha mão um livro de um autor chamado Lobsang Rampa, que era um tibetano que se dizia haver transmigrado para o corpo de um repórter canadense. E esse livro chamava-se Entre os Monges do Tibete. Era um livro interessante porque ele foi a primeira vez que eu ouvi falar a respeito de viagem astral, Tibete, transmigração, culturas exóticas, algumas noções de budismo, e isso acabou me marcando bastante. Mas terminou o período de férias, eu acabei voltando para a minha vida normal, até que um dia eu soube de um local onde eram ministradas palestras sobre os temas que eu havia lido naquele livro, e eu fui ali então para conhecer. Quando eu cheguei, o departamento o departamento de Santo André, era uma construção que ficava num terreno caído, mas um terreno muito caído, né? A tal ponto da gente não ver a construção. Então havia uma escadinha lateral que descia, né? Na parte de cima da construção era completamente coberta pelo mato, então mais parecia um terreno baldio. E quando a gente chegava lá embaixo, era um prédio antigo, pintado de cal azul, né? Com um pé direito enorme. E lá dentro havia um retrato do professor Henrique do lado direito e da dona Helena do lado esquerdo, né, que até então eu não sabia quem que eram. Porém, quando eu olhei para o retrato da dona Helena, eu me lembrei de um sonho que eu tive aos 15 anos, onde eu havia sonhado com a Mãe Divina, e ela me aparecia num paramento azul, com os cabelos negros soltos, e ladeada por duas outras mulheres que usavam paramentos brancos. Então as três estavam dispostas mais ou menos num formato triangular, e aquele triângulo foi descendo, pairando no ar e estabilizou-se na minha frente. Foi um sonho que nunca mais eu esqueci. E agora, quando eu havia chegado no departamento de Santo André e olhei para aquela figura, aquele sonho voltou novamente na minha mente. Isso acabou sendo uma espécie de um chamariz que acabou atiçando minha curiosidade. Bom, aí começou a aula, o nosso instrutor chamava-se Antônio Carlos Buim, ele era um instrutor típico fim dos anos 70, começo dos anos 80, cabeludão, óculos enormes, óculos com lentes verdes, bigodão, e ele falou
ele tinha um modo de falar interessante, né? Então ele gostava de fazer suspense, de assustar a gente. E justo naquela aula ele falou a respeito de Lúcifer e da queda dos anjos. Eu não tinha uma formação muito rígida, mas eu acredito que eu era o padrão do preconceito da época. Eu achei aquilo tudo tão pavoroso. Na minha cabeça, um local onde deveria de falar coisas boas não deveria de sequer mencionar o nome de Lúcifer ou a questão de demônio, né, ou de diabo. E ainda mais aquela história de que no meio da terra, no centro da terra, haveriam seres. Aquilo para mim era uma coisa assim muito infernal, né, muito terrível, né, alguma coisa assim que talvez puxasse para o lado obscuro, para o lado negro. E eu, na minha santa ignorância, eu saí dali amaldiçoando aquele lugar e dizendo que nunca mais eu voltaria. Bom, ocorre que depois daquela ida àquele departamento, eu nunca mais fui o mesmo. Eu comecei a ter visões, perceber seres à minha volta. Era muito estranho aquela sensação de perceber que havia gente por perto, gente que, não, que eu não sabia, que eu não conhecia, eram presenças na verdade, né? Então, quando eu estava no espelho, eu olhava no reflexo, eu via uma pessoa de pé atrás de mim, mas eu nunca vi o rosto, né? Quando eu estava passando por uma superfície reflexiva qualquer, quando eu estava passando por um carro, né? Eu olhava no reflexo na lataria, eu via que tinha alguém atrás de mim, eu olhava para trás, não havia ninguém. Eu deitava para dormir, eu percebia essas pessoas tentando se comunicar. Então isso daí acabou me incomodando bastante, a tal ponto de que eu acabei comentando com algumas pessoas, né? E essas pessoas me orientaram de que talvez eu tivesse alguma suposta mediunidade que eu deveria desenvolver no centro espírita. Foi aí então que eu entrei em contato com a doutrina espírita. O centro onde eu ia, ele tinha reuniões semanais, nas reuniões semanais eram dadas palestras e depois das palestras a gente tinha um passe e depois voltava para casa. Eu não tenho nada contra, né? Assim no começo até parecia interessante, mas depois aquelas palestras que para as pessoas que estavam lá traziam esclarecimento, para mim elas foram trazendo mais questionamentos. Porque nas explicações que davam, né, eram contadas historinhas onde uma pessoa sofreu um mal hoje, e aí de repente ela descobria que na vida passada a pessoa que fez mal hoje para ela foi aquela a quem ela havia feito mal na vida passada. Ou seja, era aquela história assim, você me mata porque eu te matei, né? Era uma coisa que não tinha fim no meu entender. Sem contar que eu ia para os passos, depois eu voltava destruído, eu voltava cansado, assim que eu chegava em casa eu só queria dormir, né? Então, como eu disse, no decorrer desse período que eu frequentei esse centro, foram acontecendo mais perguntas do que respostas, né? E nada, aquelas presenças à minha volta, os questionamentos, nada de desenvolver mediunidade. Eu também não aceitava a questão de ficar inconsciente enquanto um ser pudesse estar dentro de mim fazendo o que bem entendesse, né? Então, aí passou-se um tempo já, passou 7, 8 meses, talvez um pouco mais, e eu resolvi que eu deveria de voltar para o departamento para assistir aulas novamente, embora eu não tivesse gostado, mas que eu havia sido preconceituoso e que talvez ali eu encontrasse a resposta para as muitas perguntas que até então estavam assim sem responder na minha cabeça. E foi assim que eu acabei voltando para o departamento de Santo André, isso já no ano seguinte, né? Então, naquela primeira vez eu havia ido no sábado à tarde, nessa segunda vez as aulas elas aconteciam segundas-feiras à noite. Bom, quando eu cheguei ali, e logo nas primeiras aulas a gente recebia a yoga do Globo Azul,
Para minha surpresa, a partir do momento que eu comecei a fazer aquele exercício, aquela questão das presenças, aquela coisa que me incomodava, parou, acabou como que por mágica. E desse modo eu acabei entrando assim num período mais tranquilo. Tá? As ideias que eram passadas eu achava interessantes, mas as práticas eu não concordava. Quando falavam em cidades sagradas no sul de Minas, quando falavam em idas aos templos, eu achava aquilo um absurdo. Tá? Porque afinal, se Deus está em toda parte, por que eu haveria de ir em algum lugar para ter um contato mais próximo com Ele? Ou para ter um contato com alguma consciência maior? Mesmo que fosse minha, eu não entendia como funcionava esse processo. Então, assim, uma parte minha achava interessante e coerente, outra parte ia duvidando, e assim fui passando o tempo e eu lá sempre com o pé atrás, né? Nunca totalmente aceitando aquilo de boa vontade, sempre questionando muito. Ocorre que chegou no final de um período e me disseram que havia chegado o momento da passagem de grau. Então, o que aconteceria na semana seguinte? Chegou na semana seguinte, segunda-feira à noite, em vez da gente entrar no prédio, todo mundo ficou do lado de fora, as portas estavam trancadas, o nosso instrutor todo paramentado de branco, né? Percebemos que havia uma solenidade diferente e nós fomos dispostos em fila e pediram para que ficássemos em silêncio. E aí vem a resposta, a gente percebeu que havia uma ritualística, né, acontecendo, e assim nós adentramos para o departamento, as portas se fecharam às nossas costas, e lá dentro ocorreu o nosso primeiro ritual iniciático. Confesso que eu achei tudo muito estranho, mas na minha cabeça eu não sei se eu tinha feito alguma coisa certa ou não, né? Eu não sabia direito o que era aquilo. Talvez eu houvesse vendido a minha alma para alguma força negra, tenebrosa, né? Mas a questão toda, né, que junto comigo estavam meus primos, meu irmão, que haviam lido tal livro também naquela temporada em Ubatuba. Né? Nós passamos pela cerimônia, juramos segredos que não contaríamos para ninguém. E caso a gente fosse para o inferno, para algum lugar ruim por conta daquilo, com certeza nós iríamos junto, coisa que não tornaria esse lugar tão mal assim. Os graus foram passando e eu sempre com o pé atrás. Assim foi acontecendo a minha iniciação. Ocorre que eu sempre tive uma postura diante disso. Apesar de eu não acreditar completamente, eu praticava todos os exercícios das chamadas yogas, entre aspas, todos os exercícios que me eram passados, eu praticava eles com assiduidade e frequência. Tá? Todo dia no mesmo horário, no mesmo local, porque eu dizia, né, e acredito até hoje, né, eu não posso criticar um método só de ouvir falar, eu preciso praticar para saber se ele realmente funciona. Né? Então, essa foi a minha postura durante os graus. E realmente, né, não sei se por influência dos exercícios ou não, as coisas realmente elas iam acontecendo, né, as mudanças iam acontecendo. Então, as tônicas dos graus, elas acabavam realmente movimentando a vida da gente. Tá? Então, no primeiro grau entrei em contato com a teosofia, o segundo grau, que era um grau mais dedicado a questionamento relacionado às questões de morte, etc., acabou sendo um grau bastante pesado, o terceiro grau, que é um grau voltado ao equilíbrio, e assim por diante. Né? No meio desse caminho, eu acabei tendo um problema de coluna bastante sério, né, uma hérnia de disco entre quarta e quinta lombar, que acabou praticamente me imobilizando. Então, mesmo imobilizado, eu fazia de tudo para não perder as aulas. Eu ia na aula nem que fosse para ficar deitado nos fundos, né, mas eu participei o máximo possível. Até que quando, num dia, né, aí já haviam passado 2 anos, talvez, ou até mais, da primeira vez que eu havia
entrado no departamento, havia uma excursão para São Lourenço e havia um lugar disponível. Tá? Uma pessoa havia feito o pagamento e não poderia ir e deixou um lugar disponível e acabaram me convidando. Tá? E eu fui, sabe? Eu estava com dor de coluna, estava sem ter o que fazer, estava sem ter para onde ir. Acabei entrando no ônibus e fui até São Lourenço. Ia finalmente conhecer o templo. Quem sabe, né, alguma novidade não aconteceria. Quando a gente chegou lá em São Lourenço, ou a gente deveria de participar da cerimônia do meio-dia, nós chegamos atrasados, então não haveríamos de conhecer o templo. Naquele sábado, às 6 da tarde, haveria uma cerimônia fechada para o pessoal que ia passar para a série interna, então a gente não ia poder entrar, também não ia conhecer o templo, e no dia seguinte a gente voltaria, ou seja, ia estar um final de semana todo em São Lourenço e não ia ver o templo. Né? Então, tudo bem, né? Cheguei lá, me conformei, achei interessante, eu estava lá meio todo dolorido, à base de injeção, para poder me suportar um pouquinho. Né? E quando chegou 6 da tarde, naquele sábado, nós fomos diante do templo, assisti uma passagem de grau, né, que as passagens de grau ali tem uma parte que acontece do lado de fora, outra que acontece do lado de dentro. Então, pelo menos eu ia ver alguma coisa, né? Então, do lado de fora, nada além das cérebres batidas na porta, das pessoas em fila entrando. Né? E do lado de dentro acontecia a cerimônia. Uma vez que bateram na porta, que as pessoas entraram, as portas do templo se fecharam. Aí eu estava com muita dor. Eu subi a escadaria do templo para sentar na soleira e talvez, assim, de orelhada, perceber o que acontecia realmente lá dentro. Né? Porém, naquele ano, foi o primeiro ano em que as portas do templo foram abertas durante uma cerimônia de passagem para a série interna. Então, no exato momento em que eu pisei na soleira do templo para me sentar, as portas se abriram diante de mim. Né? E quando as portas se abriram diante de mim, eu estava em pleno átrio do templo, o altar, a taça do Santo Graal, a guarda de honra toda montada, as bandeiras, os estandartes, a trípode dourada com aquela fumaça de perfume subindo, a Verinha, a Dona Helena, o Hélio, a Selene, o Jefferson, né, que até então eu não sabia quem que eram. E aí a pianista começou a tocar um mantra chamado Hino de Exaltação ao Graal, e eu lembro que eu olhava para as mãos dela, assim, as mãos delas pareciam aves, né? Pareciam asas, assim, navegando em cima do piano. E aquela música começou a me tocar de tal maneira, diante daquilo eu me curvei, cruzei a mão a mão no peito e comecei a chorar copiosamente. Né? E o mantra é um mantra que ele tem uma duração de 15 minutos e ele tem uma letra longa. Né? E no mesmo tempo que eu comecei a chorar ao ouvir o mantra, eu cantei a letra. É como se naquele momento eu conhecesse a letra todinha do mantra. Aquilo me tomou de um calor, de um estado de felicidade, de plenitude, que durou todo o momento em que ocorreu aquele ritual, que foi alguma coisa em torno de 1 hora, 45 minutos, por aí, né? Sem contar que com o estado que eu estava, com a questão da coluna, eu não conseguia ficar de pé parado mais que 10 minutos. Mas aquilo foi uma coisa tão envolvente que naquela hora eu esqueci dor, eu esqueci tudo. Né? Terminado o ritual, as portas do templo fecharam-se novamente e eu desci e me sentei no degrau da porta do templo, e as pessoas vieram perguntar para mim se eu estava me sentindo mal. Né? Na verdade, eu nunca havia me sentido tão bem na minha vida.
E foi a partir daí o momento em que eu jurei para mim mesmo que sempre que possível eu ia voltar para lá. E assim foi que começou realmente o meu caminho ou a minha trilha espiritual, né? Que daqui para frente a gente vai conversar explicando e contando maior.